Minha diretoria, eu fiz um vídeo durante uma live, eu fiz uma live durante a live, eu falei a minha opinião, desenvolvi uma tese ali meio na hora, meio sem roteiro, sobre por que os treinadores brasileiros estão um pouco mais atrás do que os outros, o que aconteceu, etc, etc. E eu tenho uma tese sobre isso que eu já defendi várias vezes, mas que eu nunca aprofundei muito sobre isso, porque nunca calhou de ter uma discussão mais profunda que não seja, o treinador brasileiro é ruim ou bom e tal, não sei o que eu acho uma pataquada do cacete, eu acho um desrespeito absurdo por quem nos ajudou a nos levar à primeira prateleira do futebol mundial. Mas existe, sem dúvida alguma, como eu mesmo já falei várias vezes, um déficit hoje na relação a maneira com que o futebol é jogado para a maneira que nós estamos acostumados a jogar e que, portanto, requer uma adaptação do futebol brasileiro, porque nós sempre jogamos de um jeito e o futebol caminhou totalmente para a direção do que o europeu sabe jogar e não do que nós sabemos jogar. Então nos prejudicou muito. Dito isso, alguém me perguntou numa live o seguinte, falou, Ricardo, por que você não concorda, ao que você atribui, os treinadores brasileiros são acomodados, são vagabundos, são... Claro que não. Não dá pra você generalizar o treinador brasileiro, porque existem treinadores brasileiros que estudam pra caralho e não dão certo, tem treinadores brasileiros que não estudam nada e sabem muito e ganham títulos, tem treinadores brasileiros pelo mundo inteiro, talvez não na Europa, né, especificamente, mas no mundo inteiro onde você rodar são treinador, o líder do campeonato da Tailândia brasileiro, do Emirados Árabes, da não sei o que, é tudo brasileiro, uma porrada de brasileiro, comissão técnica brasileira pelo mundo inteiro, profissionais da parte física, fisioterapia, etc, no mundo inteiro, referência mundial, inclusive, de recuperação esportiva é aqui, nós somos melhores do que os europeus para recuperar um jogador fisicamente, então tem uma série de coisas boas que a gente não gosta de falar, que a gente é meio vira-lata, mas sim, o Brasil tem muita coisa boa, inclusive no futebol, especialmente no futebol, que é a coisa que a gente faz melhor, inclusive. Minha tese é simples. Por que é que os treinadores brasileiros ficaram para trás? Essa parte não é difícil de você entender se você olhar a evolução do futebol para a parte física, intensa, coletiva e tática. Nunca foi o nosso forte. Então, obviamente, ele foi para uma direção que favorecia quem tem mais coletividade, noções táticas, inteligência, onde o jogador não vem de uma família fodida, totalmente despreparada, ele consegue entender aquele processo melhor, o jogo ficou mais inteligente, mais rápido e não necessariamente mais técnico. Portanto, o jogo se tornou mais óbvio. Quem pensa mais rápido, quem toma a decisão mais correta e pensa coletivamente, tem mais vantagem sobre o jogador que individualmente fica ali esperando que uma hora a bola vai chegar em mim, vou driblar 3 caras e fazer o gol, esse cara não existe mais, porque esse cara não dribla mais 3 caras e faz gol porque não tem espaço para ele fazer. Então o futebol foi para lá. E a gente ficou aqui. Ficamos defasados? Claro, o futebol correu naquela direção. Como na vida inteira eles foram defasados em relação a gente, por quê? Porque o treinador europeu era burro? Aí eu pergunto a você, o treinador europeu durante 30, 40, 50, 60 anos, ele era burro? Não, o futebol brilhava pela técnica e eles não tinham. Hoje briga pela inteligência coletiva. O brasileiro não tem inteligência coletiva. Isso não é o futebol. Isso somos nós. Olha só como a gente trata as coisas. Ó. Entra num ônibus, você vai descobrir. Nós não pensamos coletivamente. Isso é nacional, isso é cultural. Não é uma questão só do futebol. Então vai para uma direção que nos prejudica. Mas o ponto que eu quero chegar não é esse. O ponto que eu quero chegar principal é por que é que a gente não coloca no meio dessa equação a nossa responsabilidade pelo treinador brasileiro ter tido a dificuldade que teve de acompanhar essa mudança. E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês muito simples. Quem tiver mais de 30, 35 anos, não vou precisar nem de legenda. Quem tiver menos vai fazer comentário falando tá viajando, Rica, porque não sabe do que eu tô falando. Quem tem 35, 40 anos, você lembra de quando o Vanderlei Luxemburgo apareceu. Quando o Luxemburgo apareceu no Bragantino, ele botou um terno e uma gravata e uma comissão técnica de 5 ou 6 pessoas. Todo mundo tinha só um preparador físico. Ele foi lá e botou uma comissão técnica de 5 pessoas, um cara para editar vídeo e botar esse vídeo no intervalo do jogo. Para os jogadores do vestiário entenderem o que eles estavam fazendo de errado. E essa comissão técnica do Vanderlei, quando foi contratada do Bragantino para o Palmeiras, do Palmeiras para vários outros clubes, ela começou a custar R$500 mil. O que para a mídia brasileira, quase que de forma unânime, era um absurdo. Então, veja, que o primeiro passo dado por um treinador brasileiro para se profissionalizar a coisa foi dado pelo Vanderlei, quando ele criou uma comissão técnica, que hoje é formada por 30 profissionais, e ele criou com 5 na época, que já era uma evolução absurda, e essa comissão custava muito caro. E aí todo mundo fala que absurdo, um treinador e sua comissão ganhar 500 pau por mês, tem coisa errada aí, onde é que já se viu? Massacraram o preço do que o Vanderlei estava implementando. Massacraram esse preço. Então a gente toliu que o treinador brasileiro andasse na direção que o mundo estava andando. Nós tivemos um treinador no Brasil que tentou fazer isso. Obviamente que quem vem na sequência não segue o exemplo de quem foi massacrado. O Vanderlei Luxemburgo chegou no Real Madrid na seleção brasileira. Eu acho que não dá para discutir muito com quem chega no Real Madrid na seleção brasileira, né? Eu acho que
Você discutir com um cara desse, você tem que ser, no mínimo, um dos maiores executivos naquilo que você faz. Caso contrário, fecha a tua matraca e respeita, pelo menos. Porque a gente tá falando de um cara que chegou onde dificilmente a gente chegaria na nossa profissão. Nós tolimos esse cara. Quer voltar mais 10 anos no tempo? Quando se mandava marcar o lateral acompanhar o lateral adversário, o ponta marcar o lateral, o meia voltar pra marcar, o que a gente fazia? Um escândalo do caralho durante décadas dizendo assim, esse treinador é uma merda, isso é um absurdo, tem que deixar o craque só, deixa os atacantes jogar, que voltar pra marcar lateral, que não sei o que, não sei o que. Nós brigamos por isso a vida inteira. Nós tolimos essa ideia a vida inteira. Nós impedimos que treinadores brasileiros dessem esse passo durante a vida inteira. Aí agora, quando as coisas se estabelecem numa outra direção, que eles tentaram ir, a gente vai lá e bota o dedo na cara deles e fala que eles estão errados. Eles podem até estar, mas nós somos enorme parte desse processo. Por que a gente não tem o pingo de humildade, a gente quando eu falo em imprensa, a gente não tem o pingo de humildade e fala, peraí. Mas nós atrasamos pra caralho também. Nós estamos errados pra caralho. Nós ajudamos muito a atrasar esse processo. Porque os que tentaram andar com o processo, a gente metralhou os caras por andar com o processo. Disseram que estavam inventando, que essa não era a raiz do futebol brasileiro, que essa não era a nossa alma, que isso não ia dar certo. E agora a gente tá pedindo o quê? Que os treinadores voltem a fazer aquilo que eles queriam fazer. A gente não deixava pra eles buscarem a raiz do nosso futebol. É uma loucura. Essa responsabilidade também é nossa. Nós, durante muitos anos, somos partes do processo que atrasou o futebol brasileiro da parte tática. E a gente não tem culhão, a gente não tem coragem de vir aqui assumir e falar, não. Nós, em algum momento, eu também, eu não tô me excluindo não, tá, gente? Eu tenho 46 anos, em algum momento eu também devo ter feito essa crítica. Eu não vou me lembrar pontualmente ao quê. Mas em algum momento eu devo ter feito a crítica e falar, porra, esse cara fica fazendo uma lateral marcar, porra, esse cara quer que o ponta marque, porra, esse cara bota um jogador lá no meio que ele corre mais, ele é mais útil, ele participa mais, mas ele não é craque, bota o outro que joga 10 minutos, mas é craque. Nós fizemos isso. E agora nós vamos botar tudo na conta dos caras, porque a gente não tem o culhão, porque jornalista não tá errado nunca, né, irmão? Sabe como é que é, né? Eu sei, pô, sou jornalista, nunca tô errado. Jornalista nunca tá errado, irmão. A gente é Deus. Agora a gente tem que fazer o meia-culpa e aceitar que parte desse não desenvolvimento foi freado por nós. Só que agora é muito difícil, né? Chegar aqui e falar, não, peraí, então a gente tava errado. Não, errado estão vocês, treinadores. A gente não. A gente sempre teve aqui sentado numa bancada com o microfone, falando o que a gente quisesse, e se mudasse a gente falava assim, mas... A gente, veja bem, porém, no entanto, não, nós somos parte do problema, ponto. Todos nós atrasamos o futebol brasileiro. E enquanto a gente não entender isso e mudar o alvo do tiro, nós vamos continuar atrasando. Porque não vai ser colocando aqui 40 treinadores estrangeiros que nós vamos mudar as coisas, né? Agora a gente vai mudar porque a gente vai permitir que o treinador brasileiro chegue lá e tenha ideias novas e faça as coisas de forma diferente. Porque nós vamos permitir. Porque na década de 80 e 90 não tinha internet. Quem derrubava, quem dizia pro torcedor se o treinador era bom ou ruim, era 101%, 2 ou 3 jornalistas. E esses caras com cada clube faziam isso o tempo inteiro. Então agora nós vamos querer tirar o cu da reta? Não. Nós somos igualmente responsáveis pela não modernização do futebol brasileiro na parte tática.